Olá, daqui é Arthur do Voz do Tarot. Este é o primeiro episódio desta nova série Segredos do Tarot. E neste vídeo vou falar um pouco sobre o leitor tradicional de tarot, ou tarot tradicional, que usa significados para ler as cartas. E o leitor de tarot que usa significados para ler as cartas deve entender que, para que consiga chegar à verdade e aos factos, à realidade, à situação que realmente ocorre com o consultante, deve entender sobre linguagem universal. A linguagem universal de que falo aqui é a linguagem universal de imagem. O leitor de tarot tradicional também pode optar pela linguagem universal dos símbolos. No entanto, no tarot, o mais importante quando lê as cartas, seja leitor tradicional ou intuitivo, o mais importante é a imagem em si, não tanto os símbolos que estão descritos ou impressos na imagem. Isto porque no momento da leitura, se uma pessoa vai ler baseada nos símbolos, acaba por ser demasiado simbólico e não vai chegar à verdade como ela é. Vai sempre encontrar metáforas e formas de circular a verdade. O objetivo da leitura de tarot é mais ir ao centro da questão. E para isso, o importante é que o leitor saiba interpretar a imagem em si e não tanto os símbolos que ela possa transmitir. Por exemplo, a carta do mundo. Se vamos olhar para os símbolos, o que vamos dizer ao consultante? Fica um pouco forçado. Ela tem 2 instrumentos, um em cada mão. Algo, um tecido que cobre a sua zona mais íntima. E depois temos aqui 4 figuras simbólicas. E o leitor teria de explicar o que cada símbolo significa para dar algum sentido à leitura. Daria muito mais trabalho
perderia-se muito mais tempo e, ao cabo, não se chegaria ao centro da questão. Porque a ideia numa leitura de tarot é chegar ao centro da questão. Seja o leitor de tarot tradicional, seja o leitor de tarot intuitivo. É a imagem em si, a figura em si, que está representada na imagem, que vai fazer a diferença. E aqui vemos uma figura humana dentro deste objeto circular. Estaria protegida por algo. Também se vê que a carta sugere movimento. A figura está em movimento. Portanto, indica que ela age em segurança, com confiança, porque está protegida e com intenções de avançar, de progredir, de evoluir. E o mundo evolui, avança no tempo, progride. Portanto, esta é uma linguagem universal que o leitor tradicional teria numa leitura de tarot para dar sentido à história ou ao caso que está em questão nesse momento da leitura. E porque se trata de ler imagens, é importante o leitor de tarot conhecer a linguagem universal do tarot. Isto é, em cada carta podemos observar um estado. E esse estado corresponde ao estado da situação do consultante ou ao próprio estado do consultante. Portanto, se temos, por exemplo, a carta do Sol, vamos interpretar a imagem e o que vemos na imagem não pensando nos símbolos, mas pensando na figura que está representada nesta imagem. E vemos aqui um ser humano em cima de um cavalo que parece estar surpreendido, parece estar entusiasmado, bem acordado. E, portanto, é por isso que o Sol, numa leitura de tarot tradicional, iria significar um estado de ânimo, de entusiasmo, de surpresa, de novidade.
porque a figura é jovem. Portanto, seria essa a interpretação tradicional desta carta. Há imagens nas cartas do tarot que parecem mais obscuras, que inspiram medo. E é importante que o leitor de tarot tradicional não fuja à realidade. Se pensar que não quer assustar o consultante veio à consulta para ouvir a verdade, não veio para ouvir só palavras de conforto e de sabedoria e de inspiração. Também veio para ouvir palavras sobre os acontecimentos ou o acontecimento que ocorre na sua vida. Para obter uma observação que possa fazer chegar a uma conclusão que ajudará a pessoa a processar a informação do que está a acontecer. Por exemplo, temos a carta do diabo, e nesta carta, se observamos a figura, vemos uma criatura no centro da imagem, com mais duas figuras aparentemente humanas logo à sua frente, ligadas por uma corrente. Isto sugere uma ideia de escravidão, exploração, manipulação. E temos que informar o consultante desta situação que ocorre na sua vida, que ele pode estar a ignorar, ou que ele pode estar a tentar esquecer. Mas cabe ao leitor de tarot tradicional ir de encontro ao que realmente ocorre, para que isso fique na consciência do consultante, para que possa ser tratado o problema. Porque é uma carta problemática. E não podemos negar, como leitores do tarot. Nem dizer que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem se o problema for tratado. Senão, a situação pode se agravar. Quanto mais tempo estiver na mesma situação, o consultante irá ficar pior na situação. Ou então
quando estamos perante o arcano 13, a morte. O que vamos dizer ao consultante? Esta carta indica algo definitivo. Vemos que a figura parece imponente em relação às outras figuras. E é a chegada dessa figura que faz as outras figuras perceberem que o que está a acontecer não tem volta. E por isso, cabe ao leitor do tarot informar o consultante de que aquela situação não tem volta, é definitiva. O seu desfecho é definitivo. E se é algo que assusta o consultante, entristece o consultante, devemos informar o consultante de que há coisas que não estão no nosso controle. E nem tudo pode acontecer como queríamos. Mas este desfecho definitivo pode não ser necessariamente negativo. Depende da situação que é. Temos que ver de acordo com a situação, o caso do consultante. Portanto, estes exemplos mostram como a linguagem universal do tarot funciona e que é o segredo do tarot tradicional, da leitura do tarot tradicional. O segredo é mesmo o leitor saber a linguagem universal do tarot e simplesmente aplicá-la numa consulta. Sem tirar nem pôr, sem acrescentar, sem retirar nada. É o que é. O leitor de tarot que quer ser profissional nas consultas de tarot deve saber que a base para ser um bom profissional é dizer as coisas como elas são, sem retirar nada, sem acrescentar nada. Simplesmente dizer o que é. Tudo o que venha a ser acrescentado ou retirado é pelo consultante. Ele é que vai depois interpretar profundamente a questão. Nós não estamos aqui para ir tão longe ou tão a fundo na questão. Estamos aqui para perceber o que está à superfície. Isto na leitura tradicional de tarot. Porque senão iríamos gastar 5 a 6 horas de consulta só para entendermos tudo que se relaciona com a situação do consultante. Teríamos de entender
em muitos casos, a história do consultante. O que aconteceu com o consultante mais significativo ao longo dos tempos, para perceber o estado em que ele está hoje. Isso não corresponde a uma leitura ou uma consulta de tarot tradicional, em que não se gasta muito mais, e às vezes até menos, se gasta de 1 hora de consulta. Porque é o necessário para dizer o que realmente é, o que realmente acontece. E depois, a partir daí, claro que se pode falar um pouco sobre o assunto. Aconselhar o consultante também, mas essa parte dos conselhos irei falar num outro episódio, de os segredos do tarot. Bom, este foi o primeiro episódio, espero que tenham gostado. Podem deixar os vossos comentários, as vossas sugestões, do que é que gostariam de ver aqui falado nos segredos do tarot. Para consultas comigo, estou disponível. Basta, para marcação de consultas, enviar-me um e-mail para o tarotrenache@gmail.com e assim poderá obter a minha resposta e, se puder, ajudá-lo-ei numa consulta de tarot. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio.